Então aqui nós temos a evolução vegetal. Então quais são as apomorfias mais basais, mais primitivas das plantas? Nós temos aqui gametângios revestidos por células estéreis ou paredes estéreis. Então o que vai caracterizar uma planta é o fato de seus gametângios, que são as estruturas produtoras de gametas dos gametófitos, terem paredes com células estéreis, o que não acontecia com as algas. Embrião retido no gametângio feminino. Esse embrião é maciço, sendo então uma apomorfia, uma novidade evolutiva do grupo, e também esse embrião ele é mantido pela mãe. Se esse embrião é mantido pela mãe em termos de nutrição, nós temos então a chamada matotrofia. Essa segunda apomorfia aqui, essa segunda aquisição evolutiva, representa então um embrião maciço nutrido pela mãe, ou seja, nós temos aí a apomorfia do embrião ser maciço e a apomorfia do embrião ser mantido pela mãe. Bom, surgem então as primeiras plantas, as chamadas briófitas. Detalhe então que ao longo da evolução temos o atrofiamento do gametófito. Quando analisamos as briófitas, a fase esporofítica ela é menor do que a fase gametofítica. Ela é menos desenvolvida que a fase gametofítica. Ou seja, o gametófito é mais desenvolvido do que o esporófito. O que quer dizer que ele é mais desenvolvido que o esporófito? O gametófito tanto é maior, tem um porte maior, como também vive mais. Então você tem a fase gametofítica mais duradoura do que a fase esporofítica. Assim, o gametófito nas briófitas é mais desenvolvido e duradouro do que o esporófito. Na passagem evolutiva de briófitas para pteridófitas, acontece o atrofiamento do gametófito. O gametófito começa a ficar menor do que o esporófito. Também surgem vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. E aqui nós temos as pteridófitas, as primeiras plantas vasculares. Sabemos então que as primeiras plantas a chegarem ao ambiente terrestre foram as briófitas. Mas as plantas que começaram a conquistar o ambiente terrestre foram as pteridófitas, pelo fato de possuírem vasos condutores de seiva. Qual foi a importância evolutiva dos vasos condutores de seiva? Graças a eles, as plantas puderam aumentar a eficiência no transporte de seiva. As plantas que antes eram dependentes de processos de osmose para o deslocamento da água pelos seus corpos e de difusão para o deslocamento de solutos pelos seus corpos, as plantas agora tinham os vasos condutores de seiva. Esses vasos transportavam tanto água quanto solutos. Então, com isso, essas plantas puderam inclusive aumentar o porte, ficarem maiores. Uma briófita tem pequeno porte porque ela não tem vasos. Então, o processo de deslocamento de água é muito vagaroso, é muito lento, por osmose, como também a difusão de solutos. Mas com o ganho dos vasos condutores de seiva, essas plantas puderam ficar maiores, porque aumentaram a eficiência do transporte de seiva é água e solutos, através de seus corpos. Esses vasos, no caso o xilema, que transporta a seiva bruta, formada por água e minerais, e o floema, que transporta a seiva elaborada, água e açúcares, garantindo então o mau porte para as briófitas. Ao longo da evolução das plantas, surge então a chamada heterosporia e endosporia. Briófitas e pteridófitas são plantas isósporas, são plantas que têm isosporia e exosporia. O que é isosporia? ISO, isosporia. É o fato dessas plantas terem esporos masculinos e femininos de mesmo tamanho. Então essas plantas são isósporas, ISO, isósporas. Briófitas e pteridófitas também são exosporadas, ou seja, o gametófito se desenvolve além das paredes do esporo. Sabemos que o esporo, quando germina, dá origem ao gametófito. Nas plantas conhecidas como exosporadas, no caso briófitas e pteridófitas, o gametófito, quando se desenvolve, ele vai além dos limites da parede do esporo. Então elas são exosporadas. No caso, exosporadas é XO, exosporadas. Tudo bem? Na passagem de pteridófitas para gimnospermas, o que aconteceu? Aconteceu que essas plantas passaram a ter uma diferenciação do tamanho dos esporos. Os esporos femininos passaram a ser maiores que os masculinos. Então, heterosporia é justamente isso. Os esporos femininos passaram a ficar maiores que os masculinos. E endosporia, ou seja, um gametófito passa a se desenvolver envolvido pela parede do esporo. Claro que para um gametófito se desenvolver envolvido pela parede do esporo, no processo conhecido como endosporia, esse gametófito tem que ser microscópico. Então, outro ponto que aconteceu é que na passagem de pteridófitas para gimnospermas, os gametófitos passaram a ser microscópicos. Mas por que isso? A partir do momento que os gametófitos passaram a ficar microscópicos, eles se tornaram mais leves. Em destaque para o gametófito masculino, esses gametófitos mais leves podiam ser arrastados pelo vento ou por animais,
favorecendo então o encontro dos gametas produzidos por eles. O gametófito masculino produz o gameta masculino e o gametófito feminino produz o gameta feminino. Então esses gametófitos microscópicos caracterizam então uma adaptação ao ambiente terrestre. Nós temos aqui as sementes, que protegem os embriões de plantas, sementes que são responsáveis pela proteção do embrião, da planta, grãos de pólen e tubo polínico. Grãos de pólen correspondem ao gametófito masculino imaturo e o tubo polínico ao gametófito masculino maduro. Ao longo da evolução, surge então o saco embrionário. O saco embrionário é o gametófito feminino microscópico de um angiosperma, além de flores, que são as estruturas reprodutoras evidentes de angiospermas, e de frutos, que são estruturas que protegem a semente. E também tem importante papel na atração de animais. Esse fruto serve de importante fator de dispersão para as angiospermas. Afinal de contas, quando os animais comem os frutos, dispersam as sementes no meio ecológico, ajudando na dispersão das angiospermas. E isso, sem a menor dúvida, explica por que a maior parte das plantas do nosso planeta são angiospermas. Com certeza o fruto colaborou para esse processo, para esse sucesso evolutivo.